esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que o YouTube pede e também acompanhar a gente nas redes sociais e a nossa maravilhosa Maria. Eu tô com ela, que é filha de uma das maiores artistas que já existiu e já caminhou por essa terra gigantesca de meu Deus. Eu tô com ela, filha de nada mais, nada menos do que a nossa maravilhosa Nair Belo. Oi, querida, tudo bom? Eu queria Obrigada pela introdução, falar dela. Ah, nada, que isso. Eu queria primeiro te agradecer por estar aqui com a gente hoje e de ter disponibilizado esse tempo para a gente trocar essa ideia sobre essa figura maravilhosa que foi a senhora, sua mãe. Prazer. Então, antes de mais nada, eu queria conversar com você a respeito do livro, porque afinal, esse ano, se eu não me engano, né, fizeram-se 15 anos desde a partida de sua mãe. E aí você resolveu lançar uma biografia dela, aos olhos da filha. Gente, coisa linda! Mamma Mia! Depois você me dá seu endereço, vou mandar um para você. Isso, por favor, eu adoro o livro, pode me mandar. Então, é esse, Mamma Mia. É um relato bem carinhoso, assim, nada, sem escândalo, sem sensacionalismo. Foi só para contar mesmo como era a minha relação com ela e como ela era com a família e com o trabalho. Uhum. Meu pai era o maior fã, diz ele que era o número 1, era ele, dela, então ele guardou todas as fotos, todas as matérias que saíram dela, ele tinha fitas de VHS gravadas sobre ela, tudo que ela parecia. Então, ele arquivou tudo muito impecavelmente, que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Porque ele guardou todo a data, com o nome das pessoas na foto, então não tinha como não fazer. Aí me juntei a uma amiga minha de adolescência, que é uma jornalista de Ribeirão Preto, ela é de São Paulo, mas agora mora em Ribeirão, e fizemos o livro para contar essa historinha dela, assim, bem carinhosa, com lindas fotos, que ela tinha muita foto, e aí foi uma homenagem mesmo. Na verdade, ele queria deixar para a gente, para a família, para os netos, para verem, saberem, né? Mas aí eu nunca comentei isso com ela, que ela não gostava muito de falar de morte, então nunca comentei, vou fazer um livro seu um dia. Nem sabia, ela nem sabia. Mas eu sei que ela ia gostar, porque ela achava que era muito importante dar sempre satisfação para os fãs, estar contando, falando. Então, resolvi, fiz, foi super gostoso, foi um prazer. Não, é até bom que a gente já entra numa outra pergunta que eu quero fazer para você. Como é que foi reviver esses momentos para poder escrever esse texto, né? Porque assim, eu há pouco tempo na casa da minha mãe, Dona Maria, te chamo muito, saudades, a gente estava pegando uma caixa de fotos, né, álbuns antigos, e cada foto era uma memória muito específica daquele dia. Então eu consigo imaginar você observando todas essas fotos e tendo todas essas recordações, né? Deve ser uma coisa fantástica. É muito gostoso, foi bem gostoso mesmo, foi bem, porque foi pesquisa, né, e daí as entrevistas, transcrever o que era importante e o que não era, tinha todas as opiniões sobre as coisas, que ela tinha rádio, TV, entrevista que ela dava, então eu juntei tudo isso para também mostrar como era a pessoa dela, e foi super emocionante, na verdade tem mais ela do que nós, tem poucas fotos da gente quando criança, e depois uma da família junto, mas é tudo mais focado nela mesmo, como trabalho, dos programas que ela fez. É para ser sobre a Nair com a visão da filha da Nair, né? O que eu acho que é mais legal, porque é uma visão completamente diferente, que ninguém vai ter, só você. Mas também não conto nada íntimo, não, porque não é aquela coisa que... Não, assim, nada... sim, como ela era uma mãe italiana, brava, que ela, sabe, alto. Tudo isso eu falo, falava alto, dava risada o tempo inteiro, assim, não em casa, porque em casa era a mãe, brava, não era igual, mas era uma pessoa muito bem-humorada, entendeu? Então, mesmo a tragédia depois sempre virava engraçada, que eu também conto isso, que ela fala que isso era da família dela italiana. Enfim, então ela era uma pessoa diferente do que ela era na TV, claro. Mas eu conto mais mesmo toda a trajetória dela, a televisão, que foi o que ela mais fez filme, fez uma peça de teatro, então é mais televisão mesmo. Como é que foi para você
crescer tendo Nair Belo como sua mãe. Que aí, como você disse, eram duas personas, né? Existia a figura pública e a figura mãe. E tem que existir essa diferença. Mas provavelmente na hora de dar uma bronca, ela devia dar uma bronca e depois dar um afago engraçadinho, eu imagino, né? Não era de bater nada, mas, olha, eu, na verdade, fiquei bem fora, adolescência principalmente, bem fora, assim, né? Não me interessava esse mundo, eu nunca quis, e nem ela nunca quis que nenhum de nós seguíssemos a carreira, então não era uma coisa... Quando eu era menor, eu acompanhava, eu ia em gravações, que a gente morava no Rio de Janeiro, então algumas eu ia. Depois, mais velha, não fui mais. Só quando meus filhos nasceram, a gente teve um Projac com ela e tudo que eles queriam, mas eu não ia, não. Eu nunca gostei muito desse lado de frente da câmera, não. Tanto trabalhei como produtora de moda de revista, atrás das câmeras, sempre foi mais... Então, e eu achava meio chato, às vezes a gente ia já almoçar, ficava... Quer dizer, quando eu era mais nova, ela tinha um público mais da Santinha, então ela até brincava que ela falava que era o fã-clube dela era da menopausa, era só gente mais velha. Quando ela começou a fazer novela na Globo, que ela fez Vira-Lata, aquelas todas Kubanacan e tudo, aí a garotada ficava louca com ela, adorava. Então a gente ia em restaurante, comer, era aquela fila, às vezes tinha aniversário de criança, vinha aquele monte de criança da pizzaria, principalmente, fazer autógrafo. Então eu ficava meio irritada, falava, mãe, no aeroporto, que ela queria parar, todo mundo queria parar para tirar foto, eu falava, mãe, vou perder o voo. Ela, não, senhora, vem, chama sua tia, chama sua avó, queria fazer foto com a família. Ela adorava esse jeito. Ela dizia que ela só era famosa porque os fãs gostavam, senão ela não seria, né? Então, que ela tinha que agradá-los. Tinha que então, entregar... quando era criança, eu não gostava. Não era uma coisa que eu achava graça, não. Eu queria ter uma mãe mais normalzinha, porque às vezes ela viajava, então quando tinha que ir na escola, ela não podia. E aí a gente teve uma pessoa que morou com a gente 45 anos, que ajudou a me criar, eu gostava muito. Enfim, era uma mãe trabalhadora numa época que não tinham muitas, então para mim era diferente, né, das outras. Não, com certeza. E aí, mudando um pouco de pau para cavalo. Aí houve um momento muito difícil, muito ímpar na vida de vocês, que foi quando você perdeu um irmão e ela perdeu um filho. Que aí logo depois ela entrou em depressão, ela não ficou bem, né? Ficou um pouco afastada da TV. E lá para 75, se não me engano, ela recebeu... Não, foi em 75 Ele morreu. Né? Isso. E uns anos depois, ela foi até o Chico Xavier, e o Chico Xavier psicografou uma carta vinda dele. Como foi para você, como irmã, receber essa carta, né? Porque ela recebeu a carta, mas com certeza deve ter levado para vocês fazerem a avaliação, entender o que está escrito, o que ele tinha de mensagem para passar para vocês, né? Olha, foi muito bonito, eu achei bem bonita, até tenho ela toda transcrita aqui no livro, está publicada a carta, que foi muito linda, e na verdade ela estava fazendo uma peça que era em Uberaba, eu acho. Não, Uberaba era onde o Chico ficava, né? Eles foram fazer uma peça por perto, que a única peça que ela fez, isso depois eu conto que também foi por causa disso que ela foi fazer essa peça por causa da morte dele. E daí a minha mãe, alguém da produção da peça falou, vamos até Uberaba ver o Chico Xavier e tal. Minha mãe sempre foi católica, como eu também sou devota de Nossa Senhora Aparecida, mas tem uma afinidade com o espiritismo, minha mãe também. E ela falou, vamos. Quando chegou lá, ela viu aquele monte de mães e ele recebendo e tudo, e ela conversando com ele, falou, eu queria tanto uma mensagem do meu filho. E ele falou, olha, Naira, as mensagens do além não são, o telefone do além não é daqui para lá que a gente que chama. Normalmente é de lá para cá, eles que querem vir falar alguma coisa. Então, eu sugiro que você venha daqui a um mês com seu marido e a gente vê se ele quer se comunicar. E foi o que aconteceu, voltou para São Paulo, combinou com meu pai, foram os dois, um mês depois, e ele veio se comunicar, também me viu um pouco, e falou, porque como ele tinha sofrido um acidente de automóvel, perto da nossa casa, a gente tinha acabado de sair de uma inauguração de uma empresa do meu pai, uma agência de publicidade, e depois foram todos para o Hipopótamos, que era uma boate aqui na época.
E a minha mãe viu que ele estava bebendo e ficou meio a noite toda, para de beber, para de beber, para de beber. Enfim, ele parou de beber ou não parou de beber, não sei. Sei que ele saiu, ele até estava com o meu carro na época. Uhum. Ele foi levar ainda uma secretária do meu pai, levou um amigo do Rio do meu pai. Quando ele estava chegando em casa, a gente morava no Pacaembu, ali numa descidinha da ladeira, ele bateu numa árvore e entrou em coma, ficou uma semana em coma no hospital. E na carta ele diz, olha, mãe, E aí, nesse momento, ele tinha largado a faculdade, ele tinha terminado com uma amiga, uma menina namorada, ele tinha trancado, pediu demissão do emprego, meu pai quis dar um Fusca a cada um, ele falou, não quero, quero um outro carro mais para frente. Ele estava meio desligado mesmo. Entendi. Ele estava sem fazer nada em casa. E aconteceu isso. E aí ele falou, olha, mãe, no fundo, eu acho que eu já sabia que alguma coisa ia me acontecer, porque eu me desliguei de tudo. E eu tive uma coisa na minha frente, que ele fala, acho que é uma árvore ou um empecilho, que me fez ir embora. Mas que eu te amo. Porque minha mãe, eu nem sabia, porque como eu tinha 19 anos e a minha mãe não quis comentar, na época ela achou que pudesse ser suicídio. Porque como ele estava tudo desligado de tudo, ela falou, nossa, e aí ele fala no livro, não, mãe, não foi realmente, eu me desliguei, não sei por quê, provavelmente uma coisa meio espiritual mesmo, e aí ocorreu o acidente. Então, isso reconfortou ela muito, né, para ela saber que aquilo não tinha sido um suicídio, que ele tinha ido realmente porque tinha sido um acidente, e ficaram emocionadíssimos. Foi não sei mais de quantas páginas que ele escreve, tem até fotos dele escrevendo, tem uma pessoa que vai tirando e ele continua escrevendo à mão. E depois meu pai imprimiu essas cartas todas, fez um flyer grande, assim, uma coisa, um folder, na verdade, pequeno, mas toda a história, explicando quem eram as pessoas, porque ele falou de pessoas que ele encontrou no além, que nem meu pai sabia, foi procurar na cidade dele de Limeira, no interior, quem era esse, quem era aquele, porque ele disse que foi muito, muito emocionante, muito revelante, assim, porque, né, para as pessoas que não acreditam, talvez acham que pode ser que ele tenha se informado, mas ele não tinha nem tempo, porque ele era uma pessoa tão, tão sincera, tão simples, tão, entendeu, que ele não faria isso. Jamais. Enfim, e aí meu pai imprimiu essa carta e as mães que sabiam que ela tinha perdido, ela falava isso nas entrevistas, ela fala que ela recebia uma ligação por semana de mães que também tinham perdido o filho, para saber como ela estava conseguindo superar. E ela então pediu o endereço, mandava a carta e falava que, olha, ela até fala, agora nessa época que o Jô morreu, que apareceu a entrevista dela, na entrevista do Jô, ela fala, Jô, quando eu perdi meu filho, eu fiquei muito mal. Mas eu comecei a ficar mal e comecei a perceber que eu tinha mais 3 filhos para criar e que a minha vida tinha que continuar. Então, eu quero dar um recado para as mães que você pode reclamar 1 mês, 2 meses com as pessoas. Depois chega uma hora que ninguém mais quer saber. Cada um tem seus problemas, cada um tem sua vida. Você já não vai ser mais a coitada aí. Então, você tem que retomar a sua vida, pensar na sua família e tomar. Isso foi meio uma lição, porque as pessoas também se confortavam com o que ela falava, sabe? Sim, sim. Ela gostava de falar sobre isso, quando as pessoas saber que tinha sido essa superação, que foi também uma peça do Eduvaldo Viana Filho, que era um escritor do Rio de Janeiro, que escreveu muitas coisas, chamava Alegro Desde uma peça, que ele convidou ela para fazer ainda quando moravam no Rio de Janeiro, numa festa, e a minha mãe falou, tem que falar palavrão? Porque minha mãe era a desbocada, né? Falava muito palavrão. Adoro ela justamente por isso. Aí, claro, você acha que não vai ter com você? Ela falou, mas meu marido não deixa. Meu pai não deixou ela fazer, porque ele não deixava ela beijar. Por isso que ela foi ser humorista, tem essa história. Sim. Ela foi fazer a peça. Quando chegou que o meu irmão morreu, passou 2 meses, ela recebeu um texto de um diretor, Zé Renato, e que era essa peça Alegro Zebum. Quando ela começou a ler, ela falou, mas essa peça é que o Vianney escreveu para mim. E ela falou, mas eu não tenho condições, nunca fiz teatro, não vou fazer, não estou bem. A família, os amigos, todo mundo, não, você tem que fazer isso, vai te salvar. E ela fez, foi um sucesso, 6 meses, rodou o Brasil, foi muito bom, cheio de público. Então, e na carta, o meu irmão conta que ele encontrou o Eduvaldo Viana Filho lá e falou, eu vou ajudar a sua mãe. Caramba!
Exatamente, e que aí aconteceu tudo isso, tudo bem, ela já estava fazendo a peça, mas, Sim, sim. enfim, aconteceu. E foi tudo muito casado, sabe? Muito sincronizado. E salvou ela mesmo. Foi uma coisa que deu. Ela se sentiu bem de novo, ela se sentiu valorizada, ela estava deprimida, né? Salvou mesmo, com certeza. Foi um momento de transição, né? Porque o luto, ele é necessário, mas aí a gente tem que aprender a conviver com ele. Porque, assim, eu até falei isso, conversei sobre isso numa outra entrevista com uma moça do MasterChef, Ana Luísa, um beijo para você, que existem pessoas que vêm para as nossas vidas e que nos marcam profundamente. Eu tive a experiência, eu vivo a experiência do luto com meu avô. Meu avô morreu, deve ter uns 12 anos, mais ou menos. E todos os dias eu sinto falta dele, porque ele foi um pai para mim. E aí eu fico imaginando o luto de uma mãe pelo filho. Ele vem de uma forma que te avassala, provavelmente. Você perde o chão. E aí você não consegue ver mais nada, até que surge alguém, um anjo, que consegue te tirar um pouquinho daquilo ali. Você vai, né, voltando aos pouquinhos e vai tomando o seu brilho de volta, até você se recuperar por completo e falar, olha, aconteceu, me marcou, mas eu preciso seguir da melhor forma possível. Foi o que ela fez, né? Com certeza, com certeza. Foi E uma aí, salvação mesmo. agora que você falou do Jô, infelizmente, esse ano a gente perdeu esse maravilhoso, né? E Muito depois, querido. pois é, e depois que ele morreu, veio à tona aquela entrevista maravilhosa que eu amo de paixão, que é ela, a Hebe, a Lolita, no programa do Jô. Parece que é uma das mais vistas no YouTube. Exatamente. Não, e essa entrevista Globoplay. voltou à tona e existem jovens que não conheceram a comédia da sua mãe, nem da Hebe, nem da Lolita, e que começaram a conhecer a partir desse vídeo, porque é um vídeo tão gostoso. Você mesma. Eu conheci, Você já devia conhecer. conheci todo mundo, só não conheci a Lolita. Então, tá vendo? Foi bacana isso, muito legal, muito, muito. O Jô muito fofo. Nossa, eu nunca vi uma entrevista que o Jô não conseguiu falar, só elas falavam. Ele não abre a boca. Coisa maravilhosa, porque nitidamente você vê que são quatro amigos conversando numa naturalidade que parece que eles estão na casa de um deles e que por um momento elas até esquecem da câmera. É maravilhoso. Exatamente, que elas também são bem desinibidas, né? As três, bem saidinhas, eu diria. Nossa, eu Mas foi muito adoro. linda, muito legal. Adorei agora ter revisto. O Jô foi muito carinhoso com ela, que ela ficou 5 meses no hospital, muito fofo. Diz que rezou quando encontrei, uma graça, muito bacana. Essa entrevista, ela teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, né? E aí, como eu te disse, os jovens que não conheciam passaram a conhecer logo os quatro de uma vez só. E como é que foi para você lidar com esse público novo que provavelmente deve ter chegado até você para falar: caramba, eu não conhecia, que pena que eu não pude ver essa mulher ao vivo, que ela devia ser um espetáculo. Porque eu vejo. Verdade. Eu recebi bastante mensagem, inclusive outras, a Hebe, a cena da Hebe com ela no Romeu e Julieta, que elas fizeram, acho que no SBT. Eu amo essa. As pessoas me mandavam tudo, me mandaram muitos nessa época, todas essa revista do Jô, que eu vi tua mãe, que eu vi tua mãe. Foram mais amigos, os jovens, mais ou menos, assim, eu, na verdade, mais os filhos de amiga, né, mas Sim. até que acompanharam, como meus filhos acompanharam. Que já tem, hoje em dia, tem mais, minha filha mais velha já tem 38, então acompanharam mais, né? Essa Os mais entrevista tem novinhos. só 20 anos, gente. Olha que louco. Então, pois é. Só 20 anos. E aí, Já morreu há 15, então também já, né, nossa, para quem exatamente. tem 20, não lembra, né? Não lembra. E aí, o que eu queria deixar até de observação aqui, que eu tenho um amigo muito querido, ele é namorado de uma outra amiga, da Mari, te chamo Mari, Pedro Ricardo eu te chamo. O Pedro, eu costumo me referir a ele, não só eu como os meus amigos, a minha roda de amigos, a gente fala que o Pedro, ele não é uma pessoa, o Pedro é um evento. Que quando ele chega, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer rolê, ele domina a cena. E ali, nós tínhamos 4 eventos numa mesma entrevista. Jô Soares, Lolita, Hebe. Não sabia quem queria aparecer mais. Nossa, Foi que muito maravilhosa!
É muito boa mesmo, né? Aí eu queria te perguntar qual que era a relação. Assim, é muito nítido que dá pra ver que eles eram amigos extremamente entrosados. Entre ela, a Hebe, a Lolita, o Jô, a Dercy, que eu não sei se ela tinha algum contato com a A Desi não tinha relação com ela, não. Até tem uma entrevista, eu não me lembro, agora eu não me lembro se eu pus no livro, mas quando eu pesquisei as entrevistas, nos Aham. anos 60 e pouco, tinha uma entrevista da Dercy que ela falava: Ah, tá cheio de comediante aí querendo me imitar, mas a única que não me imita é a Nair Belo, que não quer me imitar. Eu achei até, né, porque Muito bom! a Dercy também era desbocada, era mais ou menos o estilo da Foi. minha mãe, é. Enfim, e a amizade das três era muito próxima, né? A Hebe era mais ocupada, então Aham. elas falavam assim, sei lá, cada 2 dias. Mas a Lolita, ela falava com a minha mãe todo dia. É E mesmo? ela teve um dia que elas ficavam, minha mãe em casa vendo TV, quando não estava gravando, claro, e a Lolita na casa dela. Então elas ficavam vendo a TV e falavam: Olha, você viu aquela? E aquela roupa daquela? Olha, e aquele? Você viu como ele está? Olha, mas ele engordou. E ficavam uma falando com a outra. E Maravilhosa. eu conto no livro que elas se falaram um dia 18 vezes, porque ligava, desligava e falava: E agora, você viu de novo? Aí a Lolita contou que foram 18 vezes que elas falaram. Caramba! Então, você imagina, entendeu? E com a Hebe também. A Hebe ela até saía mais, porque a Hebe gostava de sair. Então, ou iam jantar, ou iam na época, sei lá, quando tinha Geller, ou tinha alguma coisa, elas iam mais badalar. A Lolita é mais caseira, sempre foi mais caseira, nunca foi de sair tanto. Mas ela, meu pai sempre junto, e todas, porque todos eram apaixonados por meu pai, que era um gentleman maravilhoso, todos falavam: Nosso futuro marido, Nair, crescer, morrer, aí brigavam ainda, porque tinha ainda a Rosinha Goldfarb, que é uma outra amiga, e a Ornella Venturi, que é uma estilista muito amiga dela também. Então elas Então falavam: tinham Estamos 4 todas na amigas. fila, porque quando saíam do restaurante, ele levava cada uma em casa. Então elas falavam: Nair, eu tô primeiro. Ah, não, sou eu. Elas brigavam, que ia ficar. Tadinho, morreu antes. E foi também Acontece, muito triste para ela, a morte do eu meu imagino. pai. Também foi bem impactante. Em 99, ela perdeu um pouco o chão também. Ela ficou meio mais sem gracinha. Mas aí começou a fazer o Zorra com o Rogério, aí deu mais uma animadinha, porque daí todo mundo começou a voltar a saber da Santinha. Sim. Aí foi mais. Aí ela vai se recuperando. E aí a sua mãe, ela também tinha uma coisa que era muito característica dela, que era a risada dela, né? A risada bem histérica, né? Discreta, muito discreta. Discretíssima. Nossa, eu amava. Teve algum É. momento em que essa risada te trouxe uma situação de embaraço, do tipo, mãe, pelo amor de Deus, aqui não, por favor, não faça isso. Algumas vezes sim, né? Inclusive ela com a Hebe, porque quando se olhavam Aí e ela foi. acontecia alguma coisa, a Lolita conta uma cena no jogo dela com a Hebe, mas Ah, também teve da minha mãe com a Hebe em velório, entendeu? Que uma teve que ir embora, ai, porque a não. outra. Como é que Entendeu? Parece que uma vez um cara estava com uma meia de cada cor, sabe aquelas coisas assim que você olha, aí quando as duas olham, elas se olham, aí tem que ir embora, porque daí dá um ataque de isso que ninguém aguenta. Então teve sim, muitas vezes ela tinha essa coisa, parece criança, sabe, que não pode rir, e aham, aí que dá vontade, que tipo, ódio. era tipo assim as duas, pareciam crianças. Ela teve cena assim. Com a gente teve, mas aí a gente disfarçava, né? E saía de perto dela para não poder, para a pessoa não poder. Chegava fã, falava: Nair, você é meu fã, você é minha fã, Nair. Em vez de falar: Eu sou seu fã. Minha fã. A gente começava a rir, aí ela já ficava até meio nervosa, porque ela não queria rir para não deixar uma pessoa sem graça. Então era meio de campo, assim, acontecia. Maravilhosa. E teve É. algum papel ao longo da carreira da sua mãe que ela falou assim: olha, esse papel aqui foi o papel da minha vida. Eu gostei. Eu acredito que tenha sido do Santinho, mas eu posso estar errada. A Santinha? É. Foi, porque ela começou a fazer em 60 aqui em São Paulo, com o Renato Corte Real. Aham. Depois foi para o Rio, fazendo a TV Rio do Rio, também foi um super sucesso lá. Aí depois o Renato morreu, o mundo, né, cada um foi para um lado e nunca mais.
Aí o Ricardinho Cotreal, que é muito meu amigo do meu irmão, não me lembro bem, logo que meu pai morreu, né? Acho que foi em 2000. Ele combinou com o meu irmão, vamos reescrever o Santinha, vamos propor para a Globo de fazer de novo e tal. E a Globo topou de botar no Zorra esse quadro, e aí chamaram o Rogério, que é a coisa mais querida do minha mãe, adorava ele, que pessoa adorável também, a fazer de novo. E aí eles escreveram os novos textos, o Ricardinho até pegou uns que já tinham, né, que adaptou para a atualidade, para não ficar muito... Tinham assuntos que não interessavam muito, né? Às vezes eles tinham convidados, como tinham, e refizeram na Globo, que também foi um maior sucesso. Ela teve grandes parceiros, o Renato Cotreal, o Golias, que era uma amizade também, que falavam no telefone horas, que meu pai até ficava com ciúme um pouco, mas sabia que não tinha nada, mas ele ligava e ficavam horas no telefone, ele fazia ela rir. O negócio é que eles faziam ela rir, entendeu? Eles faziam os cacos, que se chama no mundo artístico, que é uma improvisação, põe uma palavra que não está, para provocá-la, né? E aí ela ria. Então, às vezes, ela nem respondia. Eu lembro que quando ela trabalhava no Golias, no SBT, fazia a escolinha do Golias, que era engraçado, ela encontrou o Silvio Santos no corredor da emissora, ele falou, pô, Nair, estou pagando para você dar risada, você vai lá só dar risada. Porque o Silvio Santos também fala na lata, né? Você fica só rindo. Ele falou, mas eu não aguento, o Golias me faz rir, Silvio, não posso fazer nada. E era isso mesmo, é só risada mesmo. Devia ser maravilhoso. E para você... Só novela que ela não podia sair do script. A novela fica mais engessado, né? Não dava, era mais... Exatamente. E para você, como filha, teve algum personagem que você chegou para ela e falou assim, olha, mãe, esse daqui eu gosto muito. Eu acho essa personagem interessante. Esse da peça que ela fez, o Lego Desmond, eu gostava bastante, sabe? E que era peça, né? Peça você tá ali perto, você... Porque novela, eu vou confessar que eu não sou fã de novela, eu não assisto novela, então eu não acompanhava as novelas dela, mas essa peça de teatro, que também foi bastante sucesso, eu gostei bastante. Eu gostava do ambiente de teatro, eu fui várias vezes, eu gostava. Acho que foi esse. E também aquele Dona Santa que ela fez, que era na TV Tupi, que era uma coisa séria, que era uma mulher que estava na cadeia, que era... E também esse, dona de uma pensão, esse também foi bom. E é ótimo você ter falado do Golias, porque essa é a minha próxima pergunta. Você também falou que seu pai ele tinha um pouco de ciúme, não gostava que a sua mãe fizesse cenas com beijo, né, esse tipo de coisa. Aí ela foi chamada... Proibida. Ela saiu numa gravação no Rio, na época, na TV Rio, que o diretor falou, senta no colo dele. Ela falou, eu não vou sentar. Mas tem que sentar. Ele falou, eu não vou. Ela falou, eu não vou. Então vai embora. Ela falou, eu vou, tchau. Foi embora, abandonou a gravação. Falou, não vou sentar, meu marido não deixa. E era assim. Então, quem escrevia para ela sabia, e acho que ela foi para esse lado humorista, porque não tinha que ter beijo, que não tinha que ter amor, não tinha nada. Você ia lá fazer a palhaçada, né? Ela seguiu esse caminho, tenho quase certeza que foi por isso, porque se ela fosse uma atriz de drama, ela não ia poder, e meu pai não ia deixar, então não ia poder. E como eles eram casados, ela foi o único homem da vida dela, então, que ela também conta lá no jogo, que também fala tudo aquela, e a Hebe confirmou, falou, é verdade, que tipo, que coitadinha, é verdade. E, então, ela tinha um respeito por ele por ela, então, realmente... A relação deles era uma relação bem legal, então, né? Os dois se amavam. Era super familiar, minha mãe era muito familiar. Isso é ótimo. Realmente, nunca saiu da linha, como se dizem. Eu até brincava, falava, puxa, mãe, que triste, né? Só um, você não conheceu mais nenhum. Nossa, achava uma coisa. Que isso? Imagina, eu nem quero. Ótima. Sou feliz assim, né? A relação dela com o Golias, que você disse, era uma relação muito íntima, né? Como se fosse ela com a Hebe. Eles eram amigos de longa data. E como é que foi para ela, assim, conhecer o Golias? Como que isso aconteceu, mais ou menos? Foi em qual momento que aconteceu? Olha, eu acho que eles trabalhavam na Record. Ela fazia Santinha na Record e ele fazia o Família Trapo.
Aí convidaram ela para fazer um personagem na Família Trapo, que era uma participação meio especial. Eu tenho até uma foto bem bonita, não sei se está, acho que está no livro até. Uhum. Que ela era uma prima do Golias, que chamava Pazza, que quer dizer louca em italiano, que era a amiga Pazza, que vinha lá visitar e que fazia umas atrapalhadas. E aí, acho que daí eles se entenderam ali, não sei como, porque eu também era muito pequena, então também não posso Tem isso dizer também. exatamente, que acho que era isso, foi em 64, 65, menos até, porque a gente nem morava no Rio, morava aqui em São Paulo, então eu fui para o Rio, eu tinha 6 anos, foi em 60. Nossa senhora, não tem como saber. Então era muito cedo, eu não sei direito, mas eu sei que tudo começou com a participação dela na Família Trapo. Provavelmente eles sentiram que eles tinham uma coisa, um quê de humorista, e aí... Mas também só vieram trabalhar juntos no SBT, que depois ela foi para o Rio, ele ficou em São Paulo, a Hebe também, então até se afastou essa época, que a gente foi morar no Rio, moramos lá 12 anos, e aí se afastaram. Depois se encontraram, quando ela voltou a morar em São Paulo, ela foi fazer o Escolinha com ele. Entendi. E depois que isso tudo aconteceu, assim, né? Depois que depois que a gente perdeu toda essa galera, né? Os alquimistas do humor que nós tivemos. Puxa vida, que pena. Não é? Como que ficou? Como que foi para você? Você ainda manteve contato com o pessoal desse mundo artístico? Na verdade, eu vou te falar, eu fui a mais afastada, porque eu sempre fui muito independente. Eu me casei com 20 anos, aí fui morar em São José dos Campos, e depois eu nunca frequentei muito, entendeu? Fui umas vezes na casa da Hebe, a Hebe vinha na casa da minha mãe, mas eu também não estava muito, era muito jovem, não estava muito interessada nesse mundo de gente velha, sabe? A minha irmã, não, a minha irmã estudou com o filho da Hebe, minha irmã que hoje mora na Suíça, então ela está mais fora ainda do mundo artístico, mais ainda que eu. Ela era amiga do Marcelo, no Colégio Rio Branco, então ela se encontrava fim de semana com a Hebe, com a minha mãe, saíam juntos. Ela teve mais contato, e meu irmão também, porque meu irmão também era publicitário, e também a Hebe adorava ele, então ele sempre ia nos lugares. Eu fui a mais rebelde sempre, nunca quis muito participar, nunca gostei muito desse mundo, sei porquê, sempre achei tudo muito falso. De fato, né? Sei, Realmente. eu me afastei e não convivi, não. Vou contar. No Rio, bastante, porque no Rio era tudo perto, a TV Rio era perto, a gente morava ali na Avenida Atlântica, então eu encontrava, saía da TV, o povo ia lá para casa, depois a gente foi morar na Urca e eles foram trabalhar na TV Tupi, que era na Urca, então saíam do programa, vinham para casa, tomar drink, então eu encontrava um ou outro. Mas, assim, dizer que eu queria ir junto nos lugares, nas gravações, não tinha vontade. Não tinha esse interesse pela sua parte, né? Não tinha interesse. Preciso entrar nesse mundo. Não, para mim é indiferente, eu prefiro até seguir sem ser vista como a filha da Anaí, né? Ela achava, eu começo o livro assim, porque eu estava numa feira de design que eu fui fazer aqui em São Paulo, e aí ela chegou para me visitar, veio estar no estande, eu falei, vamos dar uma volta pela feira, mãe. E fomos dar uma volta, e nisso eu encontrei um amigo. Uhum. Oi, tudo bom, Paulo? Você conhece a minha mãe? Ele olhou e falou, tá louca? Você é a filha da Anabela? Ele nunca me falou. Eu conhecia ele desde um pouco mais jovem, nunca tinha visto mais. Eu falei, mas como que você queria que eu falasse? Aí a minha mãe falou, podia ter falado, ela tem vergonha de falar que ela é minha filha. Aí eu falei, mas mãe, como que eu chego para a pessoa e falo, oi, sou filha da Anabela? Não posso. Ela falou, pode sim. Você chega para a pessoa e fala assim, minha mãe te mandou um beijo. Aí a pessoa vai falar, quem é a tua mãe? A Nair Belo. E eu começo o livro contando isso. Falei, mas você acha que eu vou fazer isso? Entendeu? Tanto que ela gostava de aparecer, que ela ficava, como? E no fundo, um pouco eu tinha, assim. Eu não queria muito, sabe assim, eu não gostava dessa exibição. Nunca fui muito exibida. Então, eu achava que se você ficar falando, primeiro que as pessoas mudam o jeito de tratar. Começam a te tratar. Daí eu até tenho isso até hoje, assim, economia, sei lá, nos lugares que eu vou, que a pessoa me conhece, me trata, às vezes me esnoba. Quando alguém fala, ela é filha da Anabela, a pessoa muda o jeito de tratar. Então, isso me incomodava, sabe? Assim, falar, ou mesmo na escola, minha mãe ia pouco, eu às vezes nem chamava.
sabe? Não queria que, porque é filha da Nerbelli. Então, aí tem prioridade, aí todo mundo trata diferente. Isso me incomodava, não gosto. Nunca gostei. São os privilégios queridos, né? Tinha orgulho, mas não gostava de me exibir contra isso, não. É uma coisa... Ela até achava que ela estava esnobando. Mas não era, não. Não, é porque assim, a gente imagina que é de fora mesmo, que você tem dois caminhos a seguir quando você é filho de uma pessoa pública. Ou você se torna filha da pessoa pública e vai viver do que essa pessoa fizer, que vai ser sempre assim, Nair Belo, sua filha. Nunca vão saber o nome, né? É sempre ela e ela. Exatamente. Ou O você se marido, afasta, exato, ou você se afasta e fala, cara, eu não quero essa vida, deixa minha mãe fazer o que ela precisa fazer, eu não quero entrar no mundo artístico dessa forma como filha do Nair Belo. Se isso acontecer, eu quero entrar com o meu nome, né? Assim. Exatamente. Até minha cunhada, casada com meu irmão, até acompanhava muito mais minha mãe, a Lili, minha cunhada querida, do que eu, entendeu? Minha mãe chamava, sabia que ela, tem um evento, não sei aonde, aí a Lili ia, ou uma vai receber um prêmio, ou homenagem, né? Ela, minha cunhada, ia muito mais que eu. Entendi. A minha irmã já mora há 20 e tantos anos na Suíça, e também era outra que também estava noutra vida, enfim, era mais jovem, assim, ela era 11 anos mais nova que eu, então também sempre foi mais novinha, enfim. Então eu não fui muito, não, mas deu tudo certo. Ela ficou contente. Aqui é a minha homenagem. Agora tenho aqui uma homenagem para Exatamente. ela, Belíssimo. o meu amor todo dedicado aqui. Coisa Porque linda. ela sabia que a gente tinha, porque ela era muito amorosa. Não, com certeza, eu imagino. E aí agora o que eu quero perguntar para você, depois de 15 anos da partida da nossa maravilhosa e saudosa, qual que é o conselho que você, como filha de uma pessoa que praticamente cresceu na comédia, daria para os comediantes que estão se iniciando? Por exemplo, Olha, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar isso, mas eu acho que se você é verdadeiro, acho que em qualquer coisa que você faz, se você é verdadeiro, se você não quer fazer um tipo, ou se você não quer ficar igual a ninguém, sabe assim, você criar o seu. Isso eu acho que é mais bacana, porque aí você vai ser boa e verdadeira, aí as pessoas se identificam. A pessoa quer ser muito forçada, nem não vou dá falar, certo. nem entendeu? Aí ela força uma barra que eu acho que o sucesso dela era isso, era a espontaneidade A dela, naturalidade, né? né? Justamente. Naturalidade. Ela não estava querendo. Tudo bem, na novela fazia um personagem, aí ela tinha que mostrar o lado dela atriz. Mas na comédia não era tanto, né? Ela tinha que ser ela mesma, ela tinha que achar graça mesmo na piada. Se o outro não fizesse graça, ela não ia achar, né? Ela não ia ser tão espontânea. Então, eu acho que a espontaneidade, a sinceridade, acho que é o mais importante com o que você faz, entendeu? Eu acho. Então, a gente já está caminhando para o final da entrevista. Antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para Lolita Rodrigues, que atualmente está com 93 anos e vive com a sua filha na Paraíba. E queria agradecer imensamente por você ter nos prestigiado com sua presença ilustre, nos mostrando um pouco mais da sua mãe aos olhos da filha, que é uma coisa incrível. Imagina, maior prazer falar dela, maior orgulho. Muito obrigada por vocês me convidarem. Pena que a gente enrolou, vai ser, desculpa todos os. Não tem problema. Hoje não dá, amanhã não dá, mas deu tudo certo, foi tudo bom, achei ótimo, adorei, você é muito simpática, Obrigada. talentosa, bonita, vai ter uma carreira boa, se Deus quiser. Ouça. Antes disso, o meu editor, ele mandou um poema que ele falou comigo que eu precisava recitar para você. Ele me falou, achei lindo. Vai adorar. Eu vou ler para você. Não chore à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no sopro dos ventos, na tempestade do verão e nos chuviscos suaves de primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e do silêncio da madrugada. Não chore à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas, perfumando a noite, e no caminho alegre dos pássaros. Não, não chorem tristes à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio. Lindas palavras, muito bonito. Muito obrigada pela homenagem, obrigada por tudo, vocês são muito gentis. E sucesso para vocês na carreira.
E eu queria deixar aqui um adendo só para você falar aonde que os nossos queridíssimos talquinhos podem estar comprando essa belezura desse livro. Então, na verdade, eu acho que agora está na Amazon. Eu não sei se todas as livrarias têm, mas na Amazon eu sei que tem. Depois você me manda inbox o teu Pode endereço, deixar. que eu mando para você e para o Leandro um livro. Oba! É um prazer, Oba. tá? Então, talquinhos. Então, eu acho que é na Amazon você encontra, na internet. Perfeito. Você quer deixar aqui as suas redes sociais, as redes sociais onde você posta algo da sua mamãezinha? Tem o Nair Belo no Instagram, que meu sobrinho faz, que na verdade é dos netos, mas quem cuida mesmo é meu sobrinho, que mora em Amsterdã, e ele está sempre postando coisas. E aí, se a pessoa quiser seguir, Nair Belo Oficial... Por favor. Prazer, é um prazer. Deve. Tá bom? Talquinhos, eu queria agradecer a presença de vocês e deixar claro que hoje a gente teve uma participação especial nesse vídeo, que é a minha filha, Solange Regina, que se encontra dormindo. Minha coisa linda. Gato ou cachorro? Uma gatinha linda. Olha só. Ai, que amor, eu também nunca tive gato, arrumei um gato, agora estou apaixonada. Ai, que amor, linda. Ai, é tão gostoso, estou amando ter gato. Nossa, Estou adorando. Vida, gente. É tudo de bom, estou encantada, apaixonada. Então, Beijo para você e para Solange. obrigada. Um beijo, Tá, tchau. outro linda. Tudo de bom. Beijo, obrigada. Obrigada.